Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Esse é mais um capítulo do livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, publicado pela primeira vez em 1847. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! Capítulo 30. Fiz uma visita a Wuthering Heights, mas não a vi mais desde o dia em que foi embora. Joseph ficou segurando a porta quando pedi para vê-la e não quis me deixar entrar. Disse que a senhora Linton estava ocupada e o patrão não estava em casa. Zillah me contou alguma coisa sobre a maneira como vivem. Do contrário, eu mal saberia quem está vivo e quem está morto. Acha Catherine orgulhosa e não gosta dela. Pude adivinhar pelo modo como falou. Minha jovem ama pediu-lhe ajuda ao chegar, mas o Sr. Heathcliff disse que cuidasse de seus afazeres e deixasse sua nora se virar sozinha, com o que Zillah, de bom grado, concordou, sendo uma mulher mesquinha e egoísta. Catherine mostrou-se infantilmente aborrecida diante do descaso. Pagou-o com desprezo, alistando assim minha informante entre seus inimigos, como se lhe tivesse feito um grande mal. Tive uma longa conversa com Zillah, há coisa de 6 semanas, um pouco antes que o senhor chegasse, num dia em que nos encontramos na charneca, e ela me contou o seguinte. A primeira coisa que a senhora Linton fez ao chegar a Heights, disse ela, foi correr lá para cima, sem sequer dar boa noite a mim e a Joseph. Fechou-se no quarto de Linton e ficou lá até o dia seguinte. Então, quando o patrão e Earnshaw estavam tomando o café da manhã, ela entrou na sala e perguntou com a voz trêmula se podiam mandar chamar o médico, pois seu primo estava muito doente. Já sabemos disso, respondeu Heathcliff, mas a vida dele não vale um centavo, e não vou gastar um centavo com ela. Mas não sei o que fazer, argumentou ela, e se ninguém me ajudar, ele vai morrer. Saia da sala, exclamou o patrão. Eu nunca mais digo uma única palavra sobre ele. Ninguém se importa com o que possa lhe acontecer. Se você se importa, pode cuidar dele. Se não, tranque-o no quarto e o deixe lá. Então ela começou a me amolar, e eu disse que aquele menino aborrecido já tinha me dado bastante trabalho. Todos tínhamos as nossas tarefas, e a dela era cuidar de Linton. O Sr. Heathcliff me mandara deixar isso a seu cargo. Como eles conseguiam viver juntos? Não sei. Imagino que ele se queixasse muito e gemesse noite e dia, e ela não descansasse quase nada. A gente percebia pelo rosto pálido e os olhos pesados. Às vezes vinha até a cozinha com ar desnorteado, como se quisesse pedir ajuda, mas eu não ia desobedecer ao patrão. Nunca me atrevo a desobedecê-lo, Sra. Dean. E embora achasse que não era correto não mandar chamar o Dr. Kenneth, não era da minha conta dar conselhos e nem reclamar, e sempre me recusei a me meter nos assuntos deles. Uma ou duas vezes, depois que tínhamos todos ido para a cama, abri a porta do meu quarto de novo e pude vê-la sentada chorando no alto da escada. Voltei a fechar a porta depressa, com medo de acabar amolecendo e interferindo. Tinha pena dela, sem dúvida, mas não queria perder meu emprego, a senhora entende. Por fim, certa noite, ela entrou decidida no meu quarto, assustando-me muito ao dizer: Vá avisar ao Sr. Heathcliff que o filho dele está morrendo. Desta vez tenho certeza. Levante-se agora mesmo e vá avisá-lo. Disse essas palavras e sumiu de novo. Fiquei uns 15 minutos em silêncio, atenta e tremendo. Nada se movia. A casa estava quieta. Ela está enganada, eu pensei. Ele já melhorou. Não é preciso incomodá-los. E com isso voltei a cochilar. Mas o meu sono foi interrompido uma segunda vez pelo toque estridente da campainha. A única campainha que temos, instalada especialmente para Linton. O patrão me chamou para saber o que estava acontecendo e para informar a eles que não repetissem aquele barulho. Transmiti o recado de Catherine. Ele praguejou em voz baixa e dentro de poucos minutos saiu com uma vela acesa, encaminhando-se ao quarto deles. Fui atrás. A Sra. Heathcliff estava sentada junto à cabeceira da cama, com as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. Seu sogro foi até lá, aproximou a vela do rosto de Linton, olhou para ele e tocou-o. Em seguida virou-se a ela.
Como é que se sente agora, Catherine? Perguntou. Ela estava muda. Como se sente, Catherine? Insistiu ele. Ele está a salvo e eu estou livre, respondeu ela. Deveria me sentir bem, mas... prosseguiu com uma amargura que não conseguia esconder. O senhor me deixou tanto tempo lutando sozinha contra a morte que só o que sinto e vejo é a morte. Sinto-me como se estivesse morta. E era o que parecia mesmo. Dei-lhe um pouco de vinho. Hareton e Joseph, que tinham sido acordados pelo toque da campainha, o barulho dos passos e o som das nossas vozes, entraram no quarto. Joseph estava ansioso, acho, para que o rapaz fosse removido. Hareton parecia um pouco transtornado, embora se ocupasse mais em olhar para Catherine do que em pensar em Linton. Mas o patrão mandou-o de volta para a cama. Não precisávamos da sua ajuda. Em seguida, ordenou a Joseph que levasse o corpo para o quarto dele e me disse para voltar ao meu, e a Sra. Radcliffe ficou sozinha. Pela manhã, ele me mandou dizer a ela que tinha que descer para tomar o café. Ela se despira e parecia estar indo dormir. Disse que estava doente, do que eu não duvidava. Informei o Sr. Radcliffe e retrucou. Bem, deixe-a em paz até depois do funeral. Suba de vez em quando para ver o que precisa. Assim que parecer melhor, avise-me. Kate ficou no quarto por 2 semanas, de acordo com Zillah, que a visitava 2 vezes por dia. Lhe teria se mostrado mais amigável, mas suas tentativas de ser gentil eram repelidas pronta e orgulhosamente. Radcliffe subiu uma vez para lhe mostrar o testamento de Linton. Ele deixara ao pai a totalidade de seus bens móveis, bem como os que antes pertenciam a ela. A pobre criatura fora ameaçada ou ardilosamente levada a fazer isso na semana em que Catherine estivera ausente, quando o tio dele morrera. Quanto às terras, sendo Linton menor de idade, não podia dispor delas. O Sr. Radcliffe, contudo, reivindicara-as e conseguira se apossar delas em nome de sua esposa e em seu próprio nome. Creio que legalmente. Seja como for, Catherine, privada de dinheiro e de amigos, não podia fazer nada contra isso. Exceto por essa única ocasião, disse Zillah. Ninguém além de mim se aproximava do quarto dela. Ninguém fazia qualquer pergunta sobre ela. A primeira vez em que desceu foi numa tarde de domingo. Queixara-se quando fui levar o almoço de que não podia mais suportar o frio. Eu lhe disse que o patrão iria para Trustcross Grange e que Earnshaw e eu não impedíamos de descer. Assim tão logo ouviu o cavalo de Radcliffe trotando para longe, apareceu, vestida de preto, os cachos louros penteados para trás, com a simplicidade de um quacre. Não sabia penteá-los de outro jeito. Joseph e eu, em geral, vamos à capela aos domingos. A igreja, como o senhor sabe, não tem mais pastor, explicou a Sra. Dean, e eles chamam de capela o templo dos metodistas ou dos batistas, não sei ao certo qual em Gimmerton. Joseph se foi, prosseguiu ela, mas achei mais conveniente ficar em casa. Os jovens sempre precisam de alguém mais velho para ficar de olho neles, e Hareton, com toda a sua timidez, não é um modelo de bom comportamento. Disse a ele que sua prima provavelmente viria a se sentar conosco e que estava habituada a observar os domingos, de modo que era melhor ele deixar de lado suas espingardas e instrumentos de trabalho, enquanto ela estivesse ali. Ele corou diante da notícia e olhou para as mãos e para a roupa. O óleo para lubrificar as armas e a pólvora foram postos fora de vista num minuto. Vi que ele queria lhe fazer companhia e adivinhei, pelo seu comportamento, que desejava estar apresentável. Assim, rindo como não me atrevo a rir quando o patrão está por perto, ofereci-me para ajudá-lo, se quisesse, troçando de sua confusão. Ele se zangou e começou a praguejar. Ora, Sra. Dean, prosseguiu Zillah, vendo que eu não estava contente com sua atitude. A senhora acha que sua jovem ama é fina demais para o Sr. Hareton? E tem razão, mas confesso que adoraria ver o orgulho dela diminuir um pouquinho. E de que vão lhe adiantar todos os seus conhecimentos e delicadezas agora? É tão pobre quanto a senhora ou quanto eu? Mais pobre ainda, eu acho. A senhora tem feito a sua poupança? E eu também. Um pouquinho. Hareton permitiu que Zillah o ajudasse, e ela adulou-o até deixá-lo de bom humor. Assim, quando Catherine chegou, já meio esquecido dos insultos que recebera da moça no passado, ele tentou se mostrar agradável, segundo a narrativa da governanta. A senhora entrou, continuou ela.
fria como gelo, altiva como uma princesa. Levantei-me e ofereci o meu lugar na poltrona, mas ela torceu o nariz diante da gentileza. Earnshaw se levantou também e disse-lhe para ir se sentar no sofá, perto do fogo. Tinha certeza de que estava com muito frio. Faz 1 mês e meio que estou passando frio, respondeu ela de maneira mais sobranceira possível. Puxou uma cadeira e colocou a certa distância de nós dois. Sentando-se ali imóvel até se aquecer, começou então a olhar ao redor e descobriu vários livros no aparador. Pôs-se imediatamente de pé outra vez, esticando os braços para apanhá-los, mas estavam altos demais. O primo, após observar suas tentativas por algum tempo, por fim reuniu coragem para ajudá-la. Ela segurou o vestido e lhe colocou ali o primeiro livro que apanhou. Foi um grande avanço para o rapaz. Ela não lhe agradeceu, mas ainda assim Harrington se sentiu grato por ter aceitado sua ajuda. Atreveu-se a ficar de pé atrás dela, enquanto a prima examinava os livros, e até se inclinou e apontou certas antigas imagens que apreciava nos volumes. Não se deixou intimidar pelo modo impertinente como ela virava a página com força sobre o dedo dele. Contentou-se em se afastar um pouco e olhar para ela em vez de para o livro. Ela continuou lendo ou procurando algo para ler. A atenção dele foi ficando, aos poucos, bastante concentrada em seus cachos louros e sedosos. Não podia ver seu rosto, nem ela o dele, e talvez não totalmente consciente do que fazia, mas atraído, feito uma criança por uma vela, passou por fim do olhar ao toque, estendeu a mão e acariciou um cacho, tão gentilmente como se por acaso se tratasse de um passarinho. Ela reagiu como se lhe tivesse enfiado uma faca em seu pescoço. Sai daí agora mesmo! Como ousa me tocar? O que está fazendo parado aí? Exclamou ela num tom de desgosto. Não posso com você. Vou voltar lá para cima se chegar perto de mim. O Sr. Harrington recuou, com o ar mais apatetado do que nunca. Sentou-se no sofá muito quieto, e ela continuou folheando os livros por mais meia hora. Por fim, Earnshaw veio até onde eu estava e sussurrou no meu ouvido. Quer pedir a ela para ler para a gente, Zilá? Estou cansado de não fazer nada e gostaria de ouvi-la lendo. Não diga que eu pedi. Fale como se fosse ideia sua. O Sr. Harrington gostaria que a senhora lesse para nós, disse imediatamente. Gostaria muito. Ficaria muito agradecido. Ela franziu a testa, erguendo o rosto, e respondeu. O Sr. Harrington e todos vocês fiquem sabendo que rejeito essa gentileza fingida, que tem a hipocrisia de me oferecer. Desprezo-os a todos e não tenho nada a dizer a nenhum de vocês. Quando eu teria dado a vida por uma palavra gentil, ou mesmo para ver o rosto de um de vocês, ninguém apareceu. Mas não vou reclamar. Foi o frio que me trouxe aqui. Não foi para divertir vocês, nem para desfrutar da sua companhia. O que foi que eu fiz? Começou a dizer Earnshaw. Que culpa eu tenho? Ah, você é uma exceção, respondeu a Sra. Heathcliff. Nunca senti falta da sua atenção. Mas eu me ofereci para ajudar mais uma vez e pedi, disse ele, enchendo-se de brio ante a petulância dela. Pedi ao Sr. Heathcliff que me deixasse cuidar. Cale-se. Prefiro ir lá para fora ou para qualquer outro lugar do que ter nos meus ouvidos a sua voz desagradável, exclamou a minha ama. Harrington murmurou que por ele ela podia ir para o inferno. Pegando a espingarda, não mais se absteve de suas ocupações de domingo. Começou a falar com total liberdade, e ela logo achou melhor se retirar para a solidão do seu quarto. Mas as baixas temperaturas tinham se instalado, e apesar do orgulho, ela foi obrigada a condescender mais e mais com a nossa companhia. Cuidei, contudo, para que não voltasse a haver desdém pelas minhas boas intenções. Desde então, tenho sido tão dura quanto ela, e não há entre nós quem goste dela, nem a jovem ama merece ter. Volta-se, enfurecida, a quem quer que lhe dirija uma palavra, sem o menor respeito, dá respostas ásperas até ao patrão, desafiando-o a lhe dar uma boa surra. Quanto mais sofre, mais venenosa se torna. A princípio, ao ouvir esse relato de Zilá, decidi deixar meu emprego, alugar uma casinha e fazer com que Catherine viesse viver comigo, mas o Sr. Heathcliff não o permitiria, do mesmo modo como não instalava Harrington numa casa independente. No momento, não vejo solução, a menos que ela volte a se casar, e isso não está ao meu alcance providenciar.
Assim terminou a história da Sra. Jim. Apesar do prognóstico do médico, estou recobrando as forças rapidamente. Embora ainda estejamos na segunda semana de janeiro, pretendo sair a cavalo dentro de 1 ou 2 dias e ir até Wuthering Heights, informar meu senhorio de que vou passar os próximos 6 meses em Londres. Se ele quiser, pode procurar outro inquilino para ocupar Grange a partir de outubro. Não passaria outro inverno aqui por nada neste mundo.